Chegamos, senhores! Ultrapassamos os 170 mil pontos. Pelo menos eu posso tirar o peso das minhas costas, posso ficar com a consciência tranquila, porque eu sei que a maioria das pessoas que me ouviu de fato se beneficiou desse movimento, que pode ser só o começo, mas calma, sem euforia. O investidor tem que ser racional, por mais seja difícil. É claro que a gente fica feliz quando isso acontece. Ah, Luan, mas por outro lado eu fico triste porque eu não consigo comprar mais. Também não é bem assim, porque tem muita ação que ainda dá para comprar. O problema é quando o mercado realmente está muito caro e aí você não tem realmente onde alocar o seu dinheiro. Mas vamos comemorar um pouquinho também. É só ferro por vários anos até a gente ter um momento como esse. Então, um videozinho rápido aqui para você, só para a gente bater esse papo dos 170 mil pontos. Ainda a gente vai estar aqui junto a hora que bater 200 mil pontos e eu sempre vou estar aqui contigo para passar a minha visão. Só que cuidado, são nesses momentos que começa o oba-oba. Por exemplo, BTG elevando recomendação de Cogna, uma empresa que é complicadíssima. Então cuidado. Agora que começa a aparecer uma série de recomendações elevando o preço alto, porque subiu agora eu tenho que elevar o preço alto. Fator impulso, coisa de trader. Eu não sei se você é trader, está aí do outro lado, mas entenda, isso aqui é perigosíssimo. Por investidor de longo prazo, então nem se fala. E o motivo de toda essa alta? Capital estrangeiro. Algo que foi o mesmo do ano passado. Ano passado subiu com capital estrangeiro. Só que assim, eu não tô aqui para me iludir, para te iludir. Sim, esse capital estrangeiro também movimentou outros mercados emergentes. Não foi só o Brasil. Por exemplo, o Peru subiu muito. A gente sabe. Mas por que tanto apetite assim por risco? O mercado americano tá muito caro, amigo. Já tá muito caro. O dinheiro vai se movimentando. Simples assim. Enquanto isso, muitos investidores seguram aí esperando a queda da taxa Selic. Eu já falei que essa estratégia pode não ser muito boa, porque o mercado se antecipa. O mercado já sabe que nesse ano vai cair a taxa Selic, seja para 13%, seja para 12%. Só que o dinheiro ainda continua concentrado na renda fixa. Tá muito concentrado. Tem esse relatório aqui do BTG mostrando que, cara, o dinheiro para fundos de renda fixa continua crescendo. Ano passado foi a mesma coisa, apesar de Bovespa ter subido mais de 30%. E nesse ano, o apetite do estrangeiro tá voraz, cara. Voraz. Olha só, tivemos apenas 2 pregões com fluxo negativo, ou seja, saída de capital, só no dia 2 de janeiro e no dia 5 de janeiro. Depois disso, os caras só estão comprando, olha só, 1 bilhão e 200 mil, 1 bilhão e 200 milhões, né? Aqui no dia 7, 1,6 bilhão no dia 14, 2 bilhões no dia 16, e o dado de hoje deve ter sido assim astronômico, mais de 2 bilhões com certeza, por conta da alta de mais de 3% no Ibovespa. O dólar, como esperado, acabou caindo, caiu 1% hoje, e aí a queda acumulada até agora é de 3,55%. Dólar a 5,32. Pense no contrário, investem. Ah, Luan, mas o mercado americano está caro. Sim, mas você pode se posicionar em empresas brasileiras que possuem total ou parcialmente as suas receitas dolarizadas para se beneficiar de uma recuperação. Eu venho falando de quem? De Klabin, de Suzano, de Petrobras. São ações que ainda não subiram nada. Vale já foi, beleza, já sabemos disso, mas essas não. Já tivemos alta expressiva em commodities metálicas, ouro e prata. Não é para pensar agora em ouro prata, não, de maneira nenhuma. Pelos padrões históricos, a gente agora migraria para energia, e aí eu tô falando de petróleo, óleo e gás. Então a tendência é o petróleo dar uma recuperada. Só tendência, só tendência. Tem aquele ditado, né? O padrão funciona até não funcionar mais, mas existe esse padrão. E depois da energia, vem as commodities agrícolas, soja, milho, celulose, para se adequar ao aumento do custo da energia ante o aumento de preços do petróleo. E aí a gente já começou a ver projeção de maior demanda por petróleo em 2026. Eu já vi projeção do JP Morgan falando que nesse ano de 26 o fluxo estrangeiro tende a ser muito grande na bolsa brasileira. Você vai unindo as pontas. Bolsa brasileira recebendo dinheiro do estrangeiro nesse ano, petróleo podendo subir, dólar na baixa, o que pode ser uma oportunidade dentro do seu asset allocation. Você vai ligando os pontos. E veja que tudo isso está acontecendo apesar de toda essa especulação do Trump com a Groenlândia. Olha, o mercado, pelo jeito, nem está se importando muito para isso. E nem tente ficar buscando explicação para tudo. Tem tanta coisa que é impossível da gente saber. Já ouviu falar de epistemologia? Ou sobre as limitações do conhecimento humano? Há uma série de causas desconhecidas. E o problema é que a mídia cria uma série de narrativas para tentar justificar e explicar situações que são opacas, em que você
não consegue saber o porquê ou os porquês. Tanto assim que Nassim Taleb trouxe um exemplo que eu acho sensacional, que quando houve a captura do Saddam Hussein, a mídia trouxe inicialmente assim: captura do Saddam gera alta nos títulos públicos americanos e isso reflete aversão a risco na bolsa de valores, nas ações. E aí depois, mais tarde, o mesmo fato, eles comunicaram o seguinte: como o Saddam foi capturado, agora as ações subiram, porque teve alta depois no mercado. Isso mostra que agora o mercado se sente mais seguro para correr mais risco. O mesmo fato gerando situações opostas. Então, não fique tão apegado a isso. O que está acontecendo? Fato: dinheiro sendo colocado na Bolsa Brasileira, em mercados emergentes em geral. O dólar está mais enfraquecido nesse momento e tudo isso está se refletindo em uma valorização das moedas de mercados emergentes. O real brasileiro, por exemplo. E isso ocorre no meio dessa confusão de Banco Master. Agora, o Will Bank, Banco Central, também decretou aqui a liquidação do Will Bank, que faz parte do grupo do Banco Master. E aí o FGC, ele fica limitado a 250 mil no todo. Não é fracionado, 250 mil para quem tem Will Bank, CDB do Will Bank, e mais 250 mil para o Master. Não, é 250 mil para o todo. Então cuidado com as incorporações que os bancos fazem, que o limite do FGC é no conglomerado todo, tá? Então veja que nem isso aqui impediu a alta, o estrangeiro tá cagando por isso aqui, isso que é a verdade. O Bitcoin no ano tá com uma quedinha, e eu falei que no ano passado ele fechou com uma boa queda. Talvez esse seja um ano bom para o Bitcoin, porque ele ficou para trás, enquanto o ouro, prata e outros ativos subiram, até a bolsa americana já cara também subiu, o Bitcoin ficou para trás. E os grandes ativos que puxaram a bolsa hoje foram Petrobras, subindo mais de 3,5%, e a Vale, que já está bem precificadinha, subindo mais de 3%. Fiz um vídeo recente sobre Vale, mostrando qual seria um preço-alvo, um preço justo, um valor intrínseco possível para a empresa. Tem aqui no canal recente. Perceba também que o mercado estava dando uma corrigidinha, de leve, e small caps e empresas do varejo estavam caindo, e membros da minha comunidade estavam se perguntando: o que está acontecendo com essas empresas do varejo? Vivara caiu e etc. Vamos pegar a Vivara aqui, subindo 3% hoje, ainda está caindo. Você teve o Vulcabras também caindo. Essas empresas. Fiz vídeo, fui o pioneiro a fazer sobre Odontoprev. Pode pegar aí. Caiu, mas olha a recuperação aqui, 5%. Ficou agora acima dos 11%. Mas enfim. E eu fiz um vídeo para os membros. Olha só aqui, o que está acontecendo com Vivara, Vulcabras e Asas 2154. E eu mostrei nesse vídeo que os dados do varejo são positivos em relação a novembro do ano passado. E como as empresas ainda não soltaram resultados, talvez nada disso esteja no preço. Mercado corrigindo. A gente viu em novembro lojas da Vivara cheias. Por que ela está caindo? Eu não quero saber, eu quero saber dos números. E os números apontam para algo positivo. Então cuidado, tente migrar a sua mente, a sua atenção para os números. Eu sei que é difícil, porque são tantas notícias, tantos ruídos, tanta opacidade, tanto desconhecimento. Só aceite que muitas coisas são realmente desconhecidas, talvez aleatórias. Aceitando isso e focando nos números, você aumenta as suas chances. Veja também que Petrobras, apesar dessa alta, e aí no ano está subindo quase 9%, ela continua barata. Está negociando o valor patrimonial da ação, ainda com dividend yield próximo de 10%. Fiz um vídeo dedicado à Petrobras recente aqui no canal, mostrando que esse dividend yield é correto e que o papel ainda tem desconto. Porque veja, só para você ter uma noção aqui, quanto que vale a empresa? Está valendo 440 bilhões. Tá, só que ela é capaz de gerar um lucro de 95 bilhões ou mais. Depende do dólar, claro, do petróleo, mas vai ficar nessa faixa. 440 dividido por 95, abaixo de 5 vezes lucro. Se eu pegar 100 e dividir por 5, eu estou falando de 20% de retorno ao ano. Então, percebe como o papel negocia com alto desconto? Luan, você tem Petrobras? Tenho. Quiser acompanhar, tá lá na área de membros, na comunidade FMI. E apesar de toda essa alta, veja que o índice preço-lucro do Ibovespa tá ainda abaixo da média. E eu vinha falando, gente, uma hora ocorre regressão à média. Tem vídeo no ano passado e acho que até em 2024. Regressão à média, regressão à média. Claro que não há garantia de que vai haver a regressão à média, mas
Se as empresas brasileiras, as boas, seguem lucrando, até a Klabin fiz vídeo mostrando o seguinte: a Klabin, que agora está beirando os 3,80, num ano de celulose lá embaixo, de mercado desafiador, ela consegue, por conta de ter ali uma receita diversificada e equilibrada, crescer resultado. Ela cresceu o resultado em 25, com a perspectiva de gerar 8 bilhões de reais de caixa em 27. Uma empresa que vale aí seus 25 bilhões de reais. Não fosse essa dívida alta que o mercado não gosta, nossa, o papel estaria de graça. E eu ainda acho que tem uma boa perspectiva, ainda mais se a celulose lá embaixo. Olha, óbvio que é impossível prever o futuro, mas alguns sinais mostram e apontam para Klabin barata, Petrobras barata, Suzano barata e outras ainda. E aí também tem aqui cenário eleitoral. Fiz um vídeo recente falando, sim, Petrobras pode ter muita volatilidade em ano eleitoral. Mas detalhe, se eventualmente, como está dizendo aqui na notícia, o Flávio Bolsonaro agora está se aproximando mais do Lula. Aí vem uma pesquisa eleitoral falando que talvez ele ganhe no primeiro turno, sei lá, só tô chutando aqui. Petrobras poderia disparar, poderia não ter tanta queda. Então isso aí, mas geralmente em anos de eleições tem volatilidade. Mas geralmente, é aquilo que eu falei, o padrão funciona até não funcionar mais. Guarda isso. Por isso que na tomada de decisão, a gente não pode tentar ser 8 ou 80. Tem que ir pelo meio do caminho. Eu não tenho certeza se Petrobras vai ter uma grande queda. Então você já deveria ter montado posição antes, se você quer o papel. A ideia é, se tem um alto desconto, se o retorno prospectivo é alto, se já há margem de segurança, independentemente de uma grande queda, eu poderia montar alguma posição. Essa é o tipo de visão que a gente deveria adotar na maior parte do tempo, sob pena de ter grandes arrependimentos. E, de novo, te convido aqui a conhecer minha comunidade, Formação Mira Investing, onde eu escrevo relatórios de análise e a cada resultado trimestral eu trago análises por escrito das empresas da bolsa, das boas empresas, claro. E tem ainda a minha planilha de valor intrínseco das ações. E ainda você tem acesso ao meu curso, o Formação Mira Investing. Você pode testar a comunidade por 7 dias, tem vídeos exclusivos, tem tudo que a pessoa física precisa estar aqui dentro. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E é isso, foi mais um vídeo aqui para bater um papo contigo. 170 mil pontos, cuidado com a euforia, cuidado com as recomendações, fica de olho nos números, contrário investing, cuidado com o ruído, tudo aquilo que você já sabe a gente tem que relembrar, porque a gente acaba esquecendo, a gente é humano, afinal de contas, né? Não somos máquinas. E aí eu já quero saber o que você está fazendo agora. Deixa eu ter uma ideia do que você está fazendo, comenta aqui embaixo. E aqui em cima eu vou deixar o vídeo que eu falei sobre a Petrobras com mais detalhes.